Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa análise profunda. É excelente ter a companhia de quem nos ouve para a nossa exploração de hoje. Com certeza. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. A nossa missão, neste encontro, é colocar sob a lupa um documento que, assim, no mínimo vai chacoalhar algumas certezas que a gente tem. O título por si só já entrega o peso do que vamos desbravar hoje. É Imposto sobre Herança, Tributação, Culpa Moral e o Paradoxo Brasileiro. Um título bem longo e de muito peso. Exato. É um ensaio bastante instigante escrito por Evaristo Fagundes Ciambarella. E a ideia aqui é destrinchar um material que nos faz questionar aquelas engrenagens que a gente normalmente aceita como regras imutáveis da vida em sociedade. Só para deixar claríssimo para quem nos ouve, o nosso papel aqui não é endossar o autor nem julgar o mérito das crenças dele. Nós vamos atuar puramente como guias, sabe? Exatamente, como tradutores dessas ideias. Isso. Nós vamos expor a tese original com o máximo de rigor possível, para que quem está do outro lado possa pegar esses dados, mastigar os conceitos e formar a própria opinião de forma totalmente livre. Um aviso super necessário porque, olha, o terreno que vamos pisar hoje é cheio de minas. Mas para dar o pontapé inicial, a premissa que o autor usa como gancho ela é fantástica por ser tão contraintuitiva. Pensa no senso comum, né? Pois é, pense no senso comum. O imposto sobre herança costuma ser visto quase como uma ferramenta sagrada, uma espécie de Robin Hood institucionalizado pelo Estado, para promover a justiça social e evitar que grandes fortunas fiquem concentradas para sempre na mão de poucas famílias. Essa é a narrativa clássica. Mas a provocação do Ciambella inverte essa lógica completamente. A tese central dele levanta a seguinte lebre. E se, na vida real, na prática, esse imposto não passar de um mero mecanismo de confisco? Uma mudança de perspectiva gigantesca. E é o mais intrigante, e se o verdadeiro motor por trás da aceitação dessa cobrança pela sociedade não for a eficiência econômica, mas sim uma espécie de culpa moral histórica que a gente carrega sem perceber? É uma virada de chave brutal no debate. O documento ele nos convida a tirar aquela lente cor-de-rosa do discurso político e olhar direto para a mecânica da coisa. O autor argumenta que justificar uma lei apenas pelas boas intenções que ela carrega no papel é muito perigoso. Porque o papel aceita tudo. Exato. O que importa mesmo é o efeito no mundo real. E a tese defende que, quando a gente olha de perto, essa promessa de igualdade acaba mascarando uma série de distorções que são muito cruéis na base da pirâmide. Ok, vamos analisar isso então. Porque para entender essas distorções, eu acho que a melhor forma é seguir a trilha do dinheiro, pegando a perspectiva técnica que o ensaio propõe. A primeira grande pancada do texto vai direto na espinha dorsal de como o sistema tributário enxerga o patrimônio familiar. É o conceito da dupla tributação. Justamente. Vamos visualizar com quem nos ouve a jornada de uma vida inteira de trabalho. Uma pessoa passa 30, 40 anos batendo ponto, trabalhando duro. Cada centavo que caiu na conta dessa pessoa ao longo dessas décadas já sofreu a mordida pesada do imposto de renda, certo? Com toda certeza. E a esteira de tributação não para por aí. Porque quando essa pessoa pegou o dinheiro, que já foi tributado na fonte, lembrando, e foi ao supermercado, ela pagou imposto sobre o consumo nos produtos. Em tudo que comprou. Em tudo. Aí quando ela conseguiu juntar o suficiente para comprar um imóvel, pagou impostos altíssimos de transferência. E continuou pagando impostos anuais sobre essa propriedade, como o IPTU. Se conseguiu guardar uma parte e investir, o leão abocanhou os rendimentos financeiros também. Ou seja, o funil já é implacável enquanto a pessoa está viva, ativa e produzindo. O ponto crítico que o autor levanta é que, no momento da sucessão, no momento do falecimento, a riqueza que compõe essa herança não está gerando absolutamente nada de novo na economia. É um evento puramente familiar. Sim, não existe uma nova transação comercial acontecendo. Não tem um novo serviço sendo prestado ou uma fábrica nova sendo aberta ali. É pura e simplesmente uma transferência de titularidade dentro de um núcleo familiar. E na visão apresentada pelo Evaristo, cobrar uma alíquota pesada sobre esse montante já tributado configura uma dupla tributação disfarçada e, segundo os termos dele, profundamente imoral.
O que é fascinante aqui é como o texto explica que isso gera uma quebra total da lógica de incentivos na nossa sociedade. A pergunta que ele faz é super pragmática. Qual é o incentivo real para alguém empreender, assumir riscos gigantescos, abrir mão de consumir hoje para formar uma poupança de longo prazo? Se o prêmio final vai ser levado embora. Exatamente. Se o prêmio por todo esse sacrifício será parcialmente confiscado pelo Estado. E, como o ensaio descreve bem, um confisco feito em nome de uma dívida social abstrata. Para a economia como um todo, o argumento é que isso destrói a vontade das pessoas de formar capital. E isso desemboca naquilo que, para mim, é a parte mais palpável do problema financeiro tratado no ensaio. É o que o autor chama de armadilha da liquidez. É fundamental que a nossa audiência visualize que patrimônio, na esmagadora maioria das vezes, não é uma montanha de dinheiro parada em uma conta corrente pronta para ser usada. Raramente é. A herança típica brasileira é a casa onde a família mora, talvez um pequeno negócio de esquina, um maquinário, um sítio no interior. E a lei, na prática, exige o pagamento do tributo muitas vezes em prazos curtíssimos, e o Estado quer receber em dinheiro. Esse é o ponto onde o sistema aperta a corda no pescoço do contribuinte. Porque como o fato gerador desse imposto é a morte, e a morte não tem data marcada no calendário para a gente se preparar, o planejamento perfeito é quase impossível para quem não tem estruturas de altíssima renda. O ensaio relata que, diante da exigência do Estado de receber em dinheiro vivo, essas famílias de classe média acabam sendo forçadas a vender seus bens às pressas. Quem vende às pressas vende mal. A família liquida aquele imóvel ou o negócio da vida do pai muito abaixo do valor real de mercado só para conseguir gerar o caixa necessário para pagar a guia do imposto. É uma destruição de patrimônio dupla. A família perde para o imposto e perde na desvalorização forçada da venda. Basicamente, eles entregam uma parte do que foi construído apenas para comprar o direito de continuar com o que sobrou. É uma definição dura, mas muito precisa. E o autor nota um paradoxo dentro dessa própria armadilha da liquidez. Se a pessoa, em vida, tentar poupar um dinheiro específico em uma conta só para cobrir esse imposto futuro da família dela, adivinha o que acontece? Esse dinheiro guardado entra no bolo. Ele entra no bolo. Ele será somado à base de cálculo no momento da sucessão e será tributado também. É um ciclo punitivo onde o sistema não oferece uma saída estrutural clara para essa classe média. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque, já que entramos na matemática da coisa, vale a pena trazer o choque de realidade que o autor propõe ao comparar o Brasil com o resto do mundo. Ele traz exemplos muito contundentes no material. O contraste é gigante. Países vizinhos nossos, como o Uruguai, simplesmente aboliram ou não aplicam mais esse imposto. Se olharmos para a Europa, a grande maioria dos cantões na Suíça também não cobra. Mas o contraste mais gritante que o texto aponta é com os Estados Unidos. O exemplo americano é muito revelador. Lá, para o ano base de 2025, existe uma isenção individual que gira na casa dos 13 milhões de dólares. Isso mesmo, que quem nos ouve escutou. 13 milhões de dólares de isenção. É um escudo enorme que protege o núcleo da grande maioria das famílias americanas e quando o texto vira os holofotes volta para o nosso sistema brasileiro, as anomalias ficam evidentes. O modelo atual aqui não prevê um limite máximo para a base de cálculo ou isenções robustas como essa americana. Isso, na perspectiva do Evaristo, pavimenta o caminho para um confisco que atinge em cheio pessoas que acumularam um patrimônio razoável, mas sem grande liquidez. E há distorções jurídicas específicas que ele detalha que, sinceramente, beiram o absurdo. A questão do cônjuge sobrevivente é o exemplo perfeito disso. Vamos desenhar a situação para ficar claro. Um casal passa 40 anos construindo a vida juntos. Sob a ótica natural das coisas, eles detêm 100% daquele patrimônio de forma conjunta. É o patrimônio da família. Aí um deles falece. O Estado brasileiro entra em cena e exige que a viúva ou o viúvo pague impostos sobre os 50% do parceiro que se foi. É como se a lei dissesse que aquela metade nunca pertenceu ao cônjuge sobrevivente durante as 4 décadas de casamento. A pessoa, na prática, tem que recomprar do Estado a própria casa em que ela já mora.
E as distorções continuam na aplicação das alíquotas. O ensaio critica o fato de que, diferente de um imposto progressivo clássico, onde a alíquota maior só incide sobre a parcela do valor que excede um certo limite, sabe? Igual imposto de renda. Isso. A tributação sucessória muitas vezes atinge o valor integral do bem, mas de todas as anomalias legais que são destrinchadas pelo autor nesse ensaio, a mais surreal, talvez, seja a famosa renúncia translativa. Essa parte é de cair o queixo. Imagine o seguinte cenário prático. Um pai falece e deixa a herança para 2 irmãos. Um dos irmãos está muito bem de vida, tem um bom emprego e decide que não quer a parte dele, ele prefere que tudo vá para a irmã que está passando por dificuldades financeiras no momento. Uma atitude super nobre, certo? Solidariedade familiar básica. Mas o sistema tributário não vê uma doação entre irmãos. A lei enxerga 2 movimentações financeiras distintas. Primeiro, o Estado considera que o irmão rico recebeu a herança silenciosamente e cobra um imposto de herança sobre isso. E aí vem o bote. Num segundo milissegundo jurídico, considera que ele doou esse mesmo valor para a irmã e cobra um novo imposto sobre essa doação. O Estado morde 2 fatias generosas do mesmo bolo familiar no exato mesmo evento. É a materialização perfeita do que o texto chama de custo real esmagador. O autor faz muita questão de somar todos os ralos por onde o patrimônio escoa nesse processo. Porque não é só a alíquota nominal do imposto, que em muitos estados chega a 8%. Ele adiciona cerca de 3% referentes a custas judiciais ou taxas de cartório. E tem o grande elefante na sala. O peso dos honorários advocatícios. Como a presença de um advogado é uma exigência legal inegociável no Brasil, mesmo nos casos mais amigáveis do mundo e sem nenhuma disputa entre os herdeiros, as taxas praticadas pelo mercado ou pelas próprias tabelas da ordem podem bater facilmente a casa dos 20% do valor do espólio. Então, vamos somar a conta que o Ciambarella apresenta. 8% de imposto, 3% de cartório e justiça, mais 20% de advogados. Chegamos a um impacto que pode sugar 31% do valor total do patrimônio. 31%. E agora vamos traduzir isso para a matemática da vida real, porque o texto traz um cálculo financeiro que mostra que o buraco é bem mais embaixo do que parece. Essa parte matemática é crucial. Se uma família perde 31% de tudo que tinha, sobram 69% na mesa. Certo, mas para que esses 69% voltem a ser os 100% originais, que a família demorou décadas para juntar, não basta o dinheiro render 31%. A matemática financeira não funciona de forma linear assim. Esse é o golpe de misericórdia nos números que o texto apresenta. Para recuperar R$31 partindo de uma base de apenas 69, a família precisa de um rendimento efetivo e livre de impostos de quase 45%. Precisamente 44,92%, segundo o cálculo exato do ensaio. É quase metade do patrimônio em esforço. É um esforço hercúleo que as próximas gerações terão que fazer. Elas vão ter que assumir novos riscos no mercado, trabalhar anos a fio apenas para empatar com o patrimônio que a família já possuía e que já tinha sido duramente tributado ao longo de toda a vida dos pais. Começa a fotografia de pura destruição de valor. A análise precisava de uma âncora teórica para entender como chegamos nisso. E o autor busca essa fundamentação na Escola Austríaca de Economia, trazendo para o centro do debate as ideias de Murray Rothbard, com grande destaque para a obra Poder e Mercado. O mais interessante é como Rothbard contextualiza historicamente essa sanha tributária toda. Ele volta no tempo para explicar o fenômeno. O texto lembra que a explosão desse tipo de imposto sobre herança aconteceu ali na virada do século XIX para o século XX. E não foi porque os governos de repente ficaram mais sofisticados e precisavam de mais eficiência contábil, mas sim por causa da ascensão de filosofias igualitaristas que começaram a martelar uma ideia nova na época. A ideia de que a desigualdade material era a raiz de todos os males. E que a igualdade, mesmo que imposta à força através do Estado, era a virtude suprema. Esses pilares fundamentais. Para a escola austríaca, o problema passa longe de ser apenas uma questão de planilhas ou alíquotas erradas. É, antes de tudo, uma violação moral.
O primeiro pilar é justamente a dupla tributação, que nós já detalhamos. Hofbauer considerava um escândalo ético o Estado esperar o momento da vulnerabilidade máxima da família, que é o luto pela perda de um ente querido, para passar a faca numa riqueza gerada por décadas de suor e que já havia pagado seus tributos em vida. Se aproveitar da fragilidade, né? E o segundo pilar desce ao nível do direito fundamental, a violação da propriedade privada em si. Na visão libertária explorada no texto, não existe propriedade privada de verdade, se você não tem o direito de dispor dela como bem entender após a morte. A propriedade tem que ser absoluta para ser real. Se você não pode transferir o fruto do seu trabalho para os seus próprios filhos sem ter que pagar um pedágio confiscatório para o governo, então você nunca foi o dono daquele patrimônio. Você era apenas um administrador temporário dos bens do Estado. Essa é a visão dele. Perfeito. E o terceiro pilar do Hofbauer foca no impacto macroeconômico, que é a penalização da formação de capital. Se a mensagem que o sistema jurídico passa é a de que acumular riqueza para gerações futuras será severamente punido, a sociedade como um todo muda de comportamento. O incentivo passa a ser o consumo imediato e desenfreado. Gasta tudo agora, porque se guardar, o governo leva. Justamente. Por que investir na construção de uma fábrica que vai gerar milhares de empregos por 50 anos, se os seus herdeiros vão ter que desmontar ou vender essa fábrica a preço de banana só para pagar o imposto? Ao destruir a poupança de longo prazo das famílias, segundo o autor, o imposto corrói a própria base do crescimento econômico sustentável de um país. A conclusão teórica de Hofbauer, que o texto encampa com clareza, não tem meios termos. Esse imposto é tão nocivo que simplesmente deveria deixar de existir. Então, o que tudo isso significa? Porque aí esbarramos na grande esfinge do texto de Evaristo Fagundes Ciambarella. Se a matemática é tão implacável, se o custo real de recuperação beira os 45%, se teoricamente isso penaliza a economia e não resolve a pobreza em lugar nenhum, por que ninguém fala sobre isso abertamente? É o silêncio da sociedade que assusta. Por que a sociedade engole esse sapo gigantesco sem grandes manifestações ou revoltas? É aqui que a exploração ganha uma profundidade sociológica fascinante. O autor introduz o que ele batiza de paradoxo católico brasileiro. Essa é, sem dúvida nenhuma, a tese mais arrojada e provocativa do ensaio todo. O autor argumenta que o brasileiro não reage contra esse confisco patrimonial porque a nossa mentalidade foi, ao longo de muitos séculos, moldada e condicionada pela moral cristã ibérica e, mais especificamente, pela tradição católica. E ele deixa claro que não está atacando a fé ou a crença de ninguém em si, mas ele está analisando o resíduo cultural que essa herança religiosa deixou na nossa relação diária com o dinheiro. É um peso cultural invisível. Sim. Nessa herança cultural que carregamos, existe uma suspeita latente e muito forte contra a prosperidade material. A riqueza no nosso subconsciente é frequentemente associada ao pecado, à ganância ou à exploração do próximo. E isso é fácil de ver. É só a gente olhar para o nosso próprio imaginário coletivo. Pensa nas nossas novelas, nos filmes nacionais, nas histórias populares. O sujeito rico quase sempre é retratado como o grande vilão egoísta da trama. Enquanto a pobreza é retratada não como um problema econômico a ser superado pelas pessoas, mas quase como um atestado automático de pureza e virtude espiritual superior. A romantização da pobreza. Exato. O autor defende que essa romantização cria um terreno incrivelmente fértil para as ações do Estado. O cidadão médio, e eu incluo aí até o de classe média, que será o maior prejudicado pelo imposto de herança, ele carrega uma espécie de culpa inconsciente por ter conseguido um pouco mais que o vizinho dele. E o discurso político, de forma muito astuta e muito bem pensada, surfa perfeitamente nessa culpa moral. Quando o Estado propõe aumentar a tributação sobre heranças, ele não usa o jargão frio da contabilidade ou da economia. Ele usa a linguagem da expiação de pecados. O discurso é empacotado lindamente como justiça social e combate à desigualdade, quase como se o imposto fosse uma penitência necessária para lavar o pecado da acumulação financeira daquela família. A sociedade acaba aceitando como um castigo merecido.
Sim, a sociedade não percebe a medida como uma penalização ilógica, que no fim das contas vai encarecer o custo de vida geral e diminuir investimentos. Ela enxerga tudo isso como uma retaliação justa e moralizante. Se conectarmos isso ao cenário geral, é dissecando esse moralismo todo, que o texto aponta o dedo para uma hipocrisia institucional monumental. O ensaio escancara o comportamento das próprias instituições religiosas e de grandes organizações com fins sociais no cenário político. Porque, do púlpito para fora, elas frequentemente lideram o coro contra a concentração de riqueza familiar. Elas pregam a distribuição do patrimônio privado a qualquer custo. Mas nos bastidores, a história muda. Muda completamente. O Vaticano não é apenas um centro religioso. Ele é uma potência financeira que opera nas sombras. Seu banco, o Instituto para as Obras de Religião, já foi acusado de lavar dinheiro para a máfia, esconder fortunas de políticos corruptos e financiar operações secretas ao redor do mundo. Em 1982, o escândalo do Banco Ambrosiano revelou ligações diretas entre o Vaticano e a máfia italiana. O presidente do banco foi encontrado enforcado em uma ponte de Londres. Um aviso claro para aqueles que ousam expor os segredos da Santa Sé. Mas a rede de corrupção não para por aí. O Vaticano acumula riquezas através de investimentos secretos, imóveis de luxo e até mesmo transações ilegais com governos. Enquanto os fiéis doam seu dinheiro para a obra de Deus, os cardeais vivem como reis. Enquanto os fiéis rezam por salvação, o Vaticano acumula mais poder. Igrejas luxuosas, ouro, influência política. A verdadeira espiritualidade foi substituída por um sistema de controle que garante que a humanidade permaneça cega. Mas sua arma mais poderosa não são os exércitos, é a influência silenciosa. Do púlpito para dentro, nos corredores do poder em Brasília, essas mesmas instituições lutam com unhas e dentes para expandir as suas próprias imunidades tributárias constitucionais. O nível de contradição que o Ciambarella expõe é altíssimo. O autor evidencia que o repúdio à acumulação de bens materiais parece valer apenas para o CPF, apenas para as famílias comuns de carne e osso. Quando se trata do CNPJ dessas grandes corporações e instituições, o patrimônio bilionário acumulado ao longo de séculos em imóveis de luxo, terras gigantescas e aplicações financeiras deve ser totalmente blindado e protegido de qualquer imposto, sempre sob a justificativa da liberdade religiosa ou do trabalho social. O texto nos mostra que as narrativas bonitas de igualdade muitas vezes servem apenas como uma grande cortina de fumaça para proteger feudos institucionais. Isso afeta diretamente a qualidade do nosso debate público no Brasil. ¿Alguna vez se preguntó cuánto oro tiene el Vaticano? El Vaticano es el mayor propietario de oro del mundo. Tiene aproximadamente 60 toneladas, que es el 30,2% de todo el oro jamás extraído en la historia. El doble del que tienen en reserva todos los países del mundo juntos. O autor narra um fenômeno muito comum que destrói qualquer chance real de mudarmos essas regras desiguais. Pense com a gente. Imagine que uma pessoa que tem um patrimônio relevante resolve ir a público num debate apresentar exatamente todos esses dados matemáticos e lógicos que nós discutimos aqui hoje. Os 31% de perda, a dupla tributação... Isso. Ela mostra a falácia da alíquota, o custo de quase 45% de esforço para recompor o valor familiar, a armadilha da liquidez. Sabe o que acontece com essa pessoa no debate público brasileiro? A proposta dela é simplesmente ignorada e ridicularizada. E não porque os números estejam incorretos ou a lógica seja falha, mas puramente pelo fato dela ser classificada como rica. Ou seja, se a matemática faz sentido ou não faz, ataca-se o mensageiro. Cola-se na testa daquela pessoa o rótulo de privilegiado ou de defensor dos próprios interesses mesquinhos e o assunto morre ali na hora. Não tem nem espaço para conversar. O autor alerta que essa tática intelectualmente desonesta é o que blinda essas leis ineficientes. Ao calar as vozes que realmente compreendem o peso do imposto na prática, nós ficamos reféns de um populismo fiscal que soa muito bonito nos palanques em época de eleição, mas que mói a capacidade de poupança da nação silenciosamente ao longo das décadas. Para amarrar tudo que nós destrinchamos aqui nessa análise, eu acho que a gente pode dizer que a verdadeira lição do documento não é apenas sobre planilhas, custas de cartório e alíquotas. Com certeza não.
Eu diria que a verdadeira revelação do texto é sobre como as engrenagens psicológicas profundas de um país funcionam. O Ciambarella mostra que narrativas culturais antiquíssimas, preconceitos históricos e dogmas religiosos são magistralmente instrumentalizados por quem está no poder para justificar a extração de riqueza das pessoas. A chamada justiça social, quando colocada sob a lupa, muitas vezes se revela como um manto muito conveniente que veste interesses de arrecadação brutais, cobrando um preço altíssimo do futuro das próximas gerações. A relevância de entender essa mecânica para quem nos ouve é gigantesca, porque mostra que as leis que afetam o bolso e o futuro das famílias não são criadas numa redoma de eficiência econômica racional. Elas são frequentemente moldadas por crenças invisíveis e fatores psicológicos coletivos que a gente nem questiona mais. É um choque de realidade necessário que muda completamente a nossa lente sobre o funcionamento do Estado. Compreender a força dessas narrativas ocultas nos dá um poder analítico enorme para não sermos enganados por discursos fáceis. Excelente. E para fechar nossa exploração de hoje, eu quero deixar no ar uma provocação, um pensamento que vai além das fronteiras do texto para germinar na mente de quem acompanhou a gente até aqui. Se o nosso sistema tributário atual, que tem toda essa pompa de ser técnico, racional e moderno, é, na verdade, secretamente guiado nos bastidores por dogmas históricos e culpas morais antigas, disfarçadas de justiça social, quais outras leis modernas que aceitamos hoje e seguimos cegamente por acharmos estritamente lógicas e científicas são, na verdade, apenas fantasmas de crenças passadas controlando o nosso futuro? Fica esse convite à reflexão para todo mundo. Um grande abraço a quem acompanhou a nossa jornada. Muito obrigado e até a próxima análise profunda. Primeiro que religiosidade não é um saber, não é um conhecimento. Fé não é um conhecimento. A gente tem que aprender essa distinção para ficar mais confortável na nossa posição. Na verdade, é algo que conduz a nossa vida. Não necessariamente a gente vai poder ter certeza do objeto de fé. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. A carência de senso crítico não é casual. De modo geral, o brasileiro não foi culturalmente preparado para lidar com verdades duras. A influência prolongada de uma moral religiosa centrada na culpa contribuiu para consolidar uma visão que enfraquece a autonomia individual. O indivíduo é considerado frágil para a liberdade, imaturo para a responsabilidade e dependente da tutela de autoridades morais e políticas, condição que acabou sendo aceita com naturalidade. Salta o Bolsa Família! 25 anos para receber o Bolsa Família! Por isso, poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa, há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade
você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.